Ok. Muito bem, amados. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. E para isso nós vamos orar, pedindo a orientação do Santo Espírito. Ó Deus e Pai, queremos te agradecer por esta noite, por esse momento de estudo da Tua Palavra, de meditação. Em nome de Jesus, ó Deus, nos dê sabedoria, discernimento, fale ao nosso coração, ó Pai, que a gente possa realmente crescer de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Te agradecemos que todas as vezes que abrimos a Tua Palavra, aprendemos e muito a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa, Senhor, cada família, cada lar. Aqueles que não puderam estar aqui também, ó Deus, possam receber da Tua graça e misericórdia e que a gente possa estar compartilhando com os demais o estudo que o Senhor já tem colocado em nosso coração. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Então vamos lá, gente. Nós participamos aí de uma live discutindo um pouco a respeito deste amor de Cristo, né? Neste aspecto do amor que estamos discutindo, a gente está abordando um pouco sobre a identificação com o sofrimento. Então, nós já falamos que a Bíblia declara claramente que Deus é soberano, né, sobre todas as coisas. Falamos que a Bíblia diz claramente que Deus é bom. E no último estudo, a gente tratou e mostrou, né, que a Bíblia diz claramente que Deus tem um propósito para o nosso sofrimento. Aí abordamos bem essa situação do sofrimento, né, e dessa identificação do sofrimento em Cristo Jesus, ok? Então vamos dar continuidade a partir deste ponto e entender alguns aspectos agora na vida ministerial, né? Na nossa vida, na minha vida e na sua vida, como instrumentos aí nas mãos do Senhor. Essa postura de identidade compartilhada, que é essa identificação que nós temos com Cristo Jesus através do sofrimento dele, é essencial para o nosso ministério. Por isso que nós tocamos no assunto, por isso que a gente procurou analisar alguns aspectos deste sofrimento, entendendo ali o que Deus fala ao nosso coração, através do sofrimento não só nosso, né, mas muitas vezes o sofrimento de pessoas para as quais ou com as quais nós vamos estar envolvidos, falando ali do amor de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus, né? E o que nós chamamos, então, essa identificação de identidade compartilhada, né? Essa identidade compartilhada, ela é compartilhada ali com Cristo, né? Ele compartilha comigo, como filho dele, né? Como servo dele, toda a vontade dele, todo o querer dele, toda a glória dele, todo o sofrimento dele. E nós também compartilhamos com ele, né, tudo isto. Então, quando eu vejo o meu sofrimento, eu tenho que ver por esta ótica, né? Faz parte do meu ministério, do nosso ministério, faz parte da nossa identidade como cristãos, né? Aquilo que a gente já falou na semana passada, né? No encerramento lá da live. Não há, assim, biblicamente falando, uma situação em que a igreja na Terra, né, ela tenha que ser uma igreja vitoriosa em todos os aspectos, né? Uma igreja isenta, vamos dizer assim, de dor, de sofrimento, uma igreja bem protegida, uma igreja blindada de todas essas questões. Ao contrário, o que a gente vê e nota no registro bíblico é que o povo de Deus, a igreja de Deus, né, é, é um povo, é uma igreja sofredora, ok? E esse sofrimento tem a ver com o sofrimento que Jesus teve por amor a nós, tá? É, essa identidade compartilhada nos ensina que nosso propósito é colocar as pessoas em contato com um Cristo vivo, ativo e redentor. Tá? Então, o foco não é a nossa dor, necessariamente falando. O foco não vai ser o nosso sofrimento, ou o sofrimento de toda e qualquer outra pessoa. Né? E agora que nós estamos voltando a este ponto de sermos um instrumento nas mãos do Senhor, então essa identidade compartilhada vai abrir diante dos nossos olhos a dimensão de que nós não somos o que as pessoas necessitam. E no nosso ministério, a gente tem que ver isso com bons olhos e entender isto. Né?
Quando você é levado para falar de Jesus para alguém, para pregar o evangelho, para falar do amor, às vezes a gente cai no erro de achar que somos fundamentais para isso, que o que as pessoas precisam é que a gente esteja perto delas, que a gente, elas precisam de nós, né? Elas precisam da nossa oração, elas precisam do nosso cuidado, do nosso amor, né? E na perspectiva bíblica a gente não vê necessariamente isto, né? O que a gente percebe na perspectiva bíblica é que a nossa presença, ela é uma presença dos bastidores, ou seja, somos só realmente instrumentos nas mãos do Senhor. Nós não somos a causa, né, da solução do problema e do sofrimento, ou da dor, ou das necessidades que as pessoas têm. Então, não é o pastor que vai ser importante na vida daquela pessoa, ok? Mas o pastor vai ser usado por Deus, e cada um de nós vai ser usado por Deus para realmente levar àquela pessoa o conforto que vai vir através de quem, né? Através de Jesus Cristo, ok? Então, Jesus Cristo é quem dá às pessoas o que elas necessitam para que possam fazer o que foram chamadas a fazer. Então, não é um pastor, não é um servo, não é uma serva, não é um líder, não é um grupo, não é um ministério que tem essa ênfase, né? Mas quando o pastor, o leigo, o servo, a serva, quando um grupo, quando um ministério for chamado para realmente pregar as boas novas da salvação, ele não pode perder esse foco. É Cristo Jesus que eu estou mostrando. É Cristo Jesus quem eu estou levando. O que estas pessoas para as quais eu serei enviado, né? Essas pessoas, elas necessitam dele, de Jesus Cristo. Eu tenho que falar do amor dele, da pessoa dele, do perdão dele, do cuidado dele, da graça dele, da misericórdia dele. Eu sou só um instrumento ali nas mãos do Senhor. Na situação atual, isso é muito importante para a gente entender, né? Para a gente considerar. Porque a igreja moderna, a igreja, como a gente já falou um tempo atrás, é neopentecostal, uma igreja que tem como ênfase o poder do homem, a ministração do homem, a autoridade humana do homem, do líder, do apóstolo, do pastor, do bispo, da bispa, da pastora, enfim, né? Dessas pessoas que são colocadas à frente. Então, muitas vezes, o que se divulga, o que se prega, é exatamente o líder que está à frente dessas denominações, né? E a gente, inclusive, às vezes, a gente tem aquela alcunha, né, da igreja, não é, aquela é uma igreja cristã, não, aquela é a igreja do apóstolo fulano de tal, aquela é a igreja do pastor fulano de tal. Então, como instrumentos nas mãos do Senhor, nós temos que entender que a nossa pessoa nada é, não significa absolutamente nada. E a gente mencionou há uns estudos atrás, há muito tempo, aquela perspectiva do ministério de João Batista, né, o primo de Jesus. João Batista foi o precursor ali anunciando a vinda do Filho de Deus, que ele viria e tal. Quando perguntaram para João Batista, João, mas você é o Messias? Você é o Elias tal? E João Batista falou, não, eu não sou o Messias, né? E aliás, eu não sou nem digno de me abaixar e desatar as sandálias do Messias, né? Mas ele virá. E aí, quando Jesus é batizado ali por João Batista no Jordão, naquele momento, João Batista já começa a perceber que o ministério dele já está chegando ao fim, né? E numa certa situação em que ele está com seus discípulos, Jesus passa, né? E João Batista dá ordem para que os seus discípulos sigam a partir daquele momento, né, a Jesus, né? Porque João Batista vê ali, né, e sabe que ele, Jesus, é o Messias. Então, tanto que João Batista tem aquela frase célebre, né, que é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, João Batista sai de cena. Mas mesmo quando ele estava ali no deserto, antes de Jesus começar o ministério dele, João Batista sempre deixou muito claro: não sou eu, não sou eu, né? Sou um instrumento nas mãos do Senhor. Eu sou aquela voz que clama no deserto. Somente isto, né? O Messias virá, ok? Então essa é a ideia quando nós falamos desta identidade, né? Ok? O sofrimento, portanto, ele é a essência de nossa irmandade com Cristo e com as outras pessoas. Muito mais do que uma situação de bonança, de alegria, de vitória, de soluções, de risos e etc. e tal, o sofrimento parece que, de um certo sentido, né,
ele aglutina todas as pessoas, ele envolve todas as pessoas no mundo inteiro. Não há uma única situação no mundo em que as pessoas não sofram. E na perspectiva bíblica, esse sofrimento, né, nos assemelha, nos faz identificar, nos leva a essa identificação com Cristo, né? E também nos aproxima das pessoas, quer dizer, pelo sofrimento das pessoas, eu sou também, eu me aproximo, eu oro, eu intercedo, eu chego junto, e eu tenho essa identificação, eu também me identifico com ela, né? Com as pessoas. E aí a gente se pergunta, então, né, qual que é o impacto dessa identidade compartilhada no ministério pessoal, no nosso ministério como filhos de Deus? Então vamos lá. Nós temos algumas coisas para considerar. Primeiro, essa identidade compartilhada nos dá a oportunidade de tornar a verdade concreta para as pessoas, né? Ou seja, nós precisamos encarnar as verdades que nós oferecemos. Então, na hora que eu estou pregando o evangelho, eu vou falar do quê? Dependendo da necessidade da pessoa que vai ouvir a pregação, eu vou falar do amor, ou vou falar do perdão, ou eu vou falar do livramento, ou eu vou falar da salvação. Então, existem temas que eu vou estar ali ministrando, ou sendo usado por Deus para ministrar aquelas vidas, né? E na hora que eu falo disso, na hora que eu falo do amor, da verdade, na hora que eu falo da bondade de Deus, na hora que eu falo da justiça de Deus, na hora que eu falo do céu, da esperança, né, da fé, eu tenho que viver esta realidade, né? E essa identidade com Cristo Jesus me dá essa possibilidade, né? Ela abre a oportunidade para que eu viva realmente de forma concreta, né, para as pessoas que estão próximas a mim, essas verdades da Bíblia. Porque se eu simplesmente falar destas verdades que nós temos na palavra de Deus para as pessoas, sem viver estas verdades, isso vai ficar muito abstrato para aquelas pessoas, né? Então eu tenho que estar vivendo. Então eu vou falar do amor de Deus para alguém, então eu tenho que viver esse amor de Deus em minha vida. Eu vou falar do perdão para uma pessoa e vou exortá-la a que esteja exercendo em sua vida o perdão. Então eu tenho que ser uma pessoa que esteja encarnando esta verdade também, ou seja, eu também tenho que estar perdoando. Então eu vou falar da alegria do Senhor ou da paz do Senhor, que realmente me dá força, que anima o meu coração, da esperança que vem e que me faz sempre estar com a face erguida. Então eu tenho que encarnar essa realidade. Ou seja, não adianta eu querer falar de uma vitória que Deus possa dar, da esperança que Deus derrama sobre os nossos corações, vivendo eu de uma forma realmente de cabeça baixa, né? Vivendo realmente triste, vivendo abatido, tal. Então a pessoa vai olhar para mim e falar: mas você está falando da fé, você está falando da esperança, você está falando da vitória, mas olha como está a sua situação, olha como você está vivendo, ok? Então, voltando, né? Então, essa situação aí da identidade compartilhada, nesse primeiro momento, ela vai me dar esta oportunidade, ok? Outra vantagem que nós temos, né, que nós recebemos por causa da identidade compartilhada, ela encoraja as pessoas a dependerem de Cristo em vez de dependerem de nós. Lembra que num dado momento do estudo a gente falou a respeito disto, né? Na hora que eu estou próximo a uma pessoa para falar de Jesus, o que tem que ficar muito claro ali, sim, é que eu sou um instrumento do Senhor, que estou ali simplesmente sendo usado por Ele. Mas eu não sou a solução do problema daquela pessoa. E a pessoa, né, para qual ou com a qual eu esteja falando, né, aconselhando, ajudando, etc. e tal, eu tenho que deixar muito claro para ela, né, que ela vai ter que lidar com essa dependência de Cristo o tempo todo. É lógico que essa dependência de Cristo, né, ela vai se substanciar na vida desta pessoa no momento da conversão. Naquele momento em que ela receber a Jesus como Senhor e Salvador, ela vai então ser conduzida, né, pelo Espírito Santo através da nossa vida a aprender, né, o que significa depender de Cristo Jesus. Então nós precisamos dentro deste aspecto, né, nós precisamos nos apresentar fielmente como pessoas que necessitam de Cristo. Então eu vou falar de Jesus para alguém, mas eu também vou deixar muito claro para aquela pessoa que tanto ela que tem que ouvir a mensagem, eu também. Tanto ela que precisa de fé, eu também. Ela precisa do amor, ela precisa de ser curada, ela precisa de um milagre, eu também. Eu não sou perfeito, eu não estou isento disso.
né? Então, eu também preciso disso. E eu constantemente preciso disso e estou nessa dependência constante de Cristo Jesus. Mas essa identidade compartilhada, ela também nos encoraja à humildade e à sinceridade, né? Você percebe no Novo Testamento, principalmente quando a igreja cristã começa ali a fluir e começa a ser desenhada, né, pelo Espírito Santo, em termos visíveis, né, em termos ministeriais, você começa a perceber ali essa humildade e essa sinceridade por parte deles, né? Por onde eles vão, por onde eles andam, eles vivem dentro dessa condição estabelecida pelo Espírito Santo. Ou seja, Cristo, né, Jesus Cristo, quer que eu mostre a evidência do que ele pode fazer. Então, nada de minha parte, nada de presunção, nada de autossuficiência, né? Ao contrário, sempre canalizando esse ministério para a pessoa dele, para a pessoa de Jesus, tá? E tendo toda essa humildade no coração. Quando alguém chega para nós e fala assim, olha, muito obrigado, porque você se dispôs a me ouvir nesse momento em que eu estou passando, por essa dificuldade. Olha, se não fosse você, eu não sei o que faria da minha vida. Olha, se você não tivesse me ajudado, eu não... Tudo bem, amém, por estar ouvindo isso, ótimo, isso é confortante ao nosso coração. Mas não se esqueça de dizer àquela pessoa que nada a agradecer, né? Diz para ela, não, nada a agradecer, agradeça a Deus, eu só sou um instrumento que Deus usou, né, para realmente estar próximo a você, para falar do amor de Jesus, etc. E tal. Então, tenho que canalizar os louros, vamos dizer assim, desta vitória para Cristo Jesus. É sempre Ele, e tenho que ser sincero, né, nesse aspecto. E mostrar, dependendo da situação, na pregação ali de um texto, na resposta para uma dúvida que a pessoa tem com relação à Bíblia, etc. e tal, e ministrar ali também com sinceridade a questão, né? Se você não sabe tratar, fale. Não, olha, eu não sei, com relação a esse tema eu não sei, mas eu posso pesquisar, posso estudar e depois eu trago para você alguma informação, alguma resposta sobre isso, né? Seja sincero, não inventa, né? E não crie realmente uma situação fake ali em termos de resposta para aquela pessoa sobre o que ela está te perguntando, né? Essa identidade compartilhada também nos redime, né? Ela redime a nossa história, né? Deus conduziu a mim e a você, portanto, ele nos conduziu através do pecado e sofrimento, não só para nos mudar, mas também para nos capacitar a ministrar aos outros. Então, eu passei por certas situações na vida, você passou, todos nós experimentamos algumas coisas, né? E na hora de estar compartilhando, testemunhando, falando isso para as pessoas, nós temos que considerar este sofrimento pela qual nós passamos, ou este problema pela qual nós enfrentamos, simplesmente como uma situação em que Deus bondosamente nos permitiu passar para que fôssemos ali durante o sofrimento, durante aquele problema, fôssemos capacitados por Ele, porque mais à frente, com certeza, iríamos ajudar alguém, né? É aquele texto que nós lemos de 1 Coríntios, quando a palavra do Senhor ali mostra, né, de forma clara, que eu recebo do Senhor a consolação, né, dentro de uma tribulação, dentro do sofrimento, para poder consolar com a mesma consolação com que eu fui consolado outras vidas, outras pessoas. Então aí eu dou aquele toque, aquela evidência, né, de que deixo bem claro ali, né, de que foi ele, Jesus, quem me redimiu, né? Foi ele quem realmente cuidou da minha vida e que tem me dado as condições que me deu agora para poder estar ali falando do amor, do perdão, do livramento. Então, por exemplo, eu vou contar para alguém sobre um milagre. Olha, fica firme, vou estar orando na minha fé, clamando ao Senhor, e aí eu vou testemunhar. Olha, porque na minha vida aconteceu também um grande milagre da parte de Deus, né? E Deus é Senhor, é soberano, vamos implorar para que Ele também possa derramar esta bênção, este milagre. Então eu vou estar compartilhando isso, mas dando uma ênfase que o mérito de tudo isso não sou eu mesmo, não fui eu quem fez por merecer, né? Ou quem fiz por merecer, mas realmente foi Jesus que me redimiu e que cuidou da minha vida e que me abençoou com sua graça, com sua misericórdia. Tá bom? Ok?
essa identidade compartilhada, ela também faz, né, com que a minha vida possa ser uma janela para a glória de Cristo, né? O que significa dizer isso? Significa que através de nós as pessoas vão poder olhar a presença, o poder, o amor e a graça de Cristo Jesus. Nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos a beleza de Cristo. Então, se o mundo olhar para nós e não ver em nós a Cristo, né? Se não vê através de nós a pessoa de Jesus Cristo, então algo está errado em nós, na maneira como estamos exercendo o nosso ministério. Então, aquele sofrimento compartilhado de Jesus, né, sobre nós, vai nos permitir esta possibilidade. As pessoas vão ter que olhar para nós e vão olhar para nós. Quando eu digo que elas vão ter que olhar para nós, porque é uma situação colocada dentro do contexto bíblico da evangelização, né? Essa evangelização se dá pela pregação das boas novas da salvação. Quem é que leva essa pregação? Somos nós, filhos de Deus. Então, na hora que eu prego, na hora que eu falo, na hora que eu anuncio realmente todos os desígnios de Deus, toda a boa nova, né, da salvação, o mundo olha para mim. E o mundo quer ver em mim aquilo que eu estou vivendo, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Essa realidade, essas verdades encarnadas em nós, né? Então, essa presença de Deus no mundo vai ser vista pelo mundo em mim, na sua vida, na nossa vida. O poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, o mundo vai poder ver este poder de Deus através de nós, através da Igreja de Cristo. Este amor que tanto a gente fala, que Deus ama, que Deus agracia, que Deus derrama graça, derrama misericórdia, o mundo vai poder ver isto substancialmente através da nossa vida, né? Então, nós somos essa janela, né, através da qual as pessoas vão estar olhando e vão contemplar ali a glória de Cristo. Sempre lembrando que a contemplação desta glória de Cristo se dá nesse momento, né, em que o Espírito Santo vai agir ali, vai transformar aquela vida, né? Essa graça, esse sofrimento compartilhado também resulta numa adoração a Cristo Jesus, né? Quando nós direcionamos as pessoas para Cristo, né, Cristo, Jesus, se torna o foco de nossa atenção e é, então, o recebedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Então, eu estou ali falando de Jesus para alguém, tá? E já estou no momento de aconselhamento já avançado, tá? Já faz tempo que eu acompanho aquela vida, já faz tempo que eu falo de Jesus para aquela pessoa, tal, e estou ali sendo trabalhado pelo Espírito Santo, ele está me usando para realmente usar, para realmente levar aquela pessoa, né, aos pés do Senhor Jesus Cristo. E quando isso se dá, né, quando essa conversão se dá na vida daquela pessoa, quando então a gente está direcionando aquela pessoa para Jesus Cristo, exulta o nosso coração e o nosso coração explode, né, em termos de louvor e adoração. É algo maravilhoso, né? Quem passou já por esta experiência de ver uma pessoa aceitando a Jesus e você foi ali um instrumento nas mãos de Deus de levar esta pessoa aos pés, né, de Cristo Jesus, essa pessoa se manifestou dizendo, olha, eu quero, como é que eu faço, né? Como é que é isto? Então, uma manifestação que acontece na sequência deste momento é esta adoração a Cristo Jesus. Se você dá uma lida no livro de Atos, né, quando você vê ali a conversão de muitas pessoas ali através do ministério dos apóstolos, você vê que na sequência o que explode realmente no coração de todos é esta alegria, esta felicidade, esse contentamento. Isso no Velho Testamento acontece também, mas numa situação diferente em termos de figura tipológica, né? Toda a nação de Israel, quando passa pelas dificuldades, pelos problemas, e todo aquele momento em que a nação se volta para Deus, né? E clama, e pede perdão, e diz que agora vai adorá-lo, né, como único Senhor e Salvador. Então, quando Deus manifesta ali, ou manifestava ali sobre a nação de Israel, o livramento, a bênção, e trazia a nação de novo para junto de si, o que acontecia? Eles sempre se manifestavam, né, com muita euforia, com muita alegria, com muita plenitude, né, de coração, esse retorno aos braços do Pai, né? E no Novo Testamento, o que a gente observa é exatamente a conversão, né?
durante esse momento da conversão, explode depois no nosso coração esse contentamento, essa alegria. A gente quer adorar a Deus por ver aquela vida sendo tocada, né? Recebendo ali a unção do Espírito Santo, recebendo ali a salvação em Cristo Jesus. E a gente tem que canalizar, né, estas vidas para Jesus e fazer com que o louvor que vai estar vindo efusivamente do coração delas também seja um louvor declarado a Cristo Jesus. Nunca a nós, nunca a denominação, né, nunca a nenhum servo, somente a Cristo Jesus. Ok? Então tá bom, a gente vai fazer uma pausa por aqui, né? Nós vamos dar continuidade na próxima sexta-feira, né, falando um pouco mais a respeito desses aspectos, né, dentro do amor sofredor, do amor de Cristo por nós, o amor que mostrou ali a graça, a misericórdia do Pai no Filho, né, por nós, tá bom? Eu quero orar agora e agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós queremos te agradecer pelo estudo da palavra, te agradecer, ó Deus, por estar aprendendo cada vez mais, te conhecer e saber como lidar com essa situação da evangelização, da pregação da tua palavra, Deus. Aprender que somos nas tuas mãos somente instrumentos do Senhor para realmente anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Pai, nos perdoa pelas vezes em que nos deixamos levar pela carne, que nos tornamos orgulhosos e que ficamos satisfeitos por estar fazendo isto, mas que toda essa situação seja revertida, Pai, numa atitude nossa de reconhecer que a Ti somente é devida toda a honra, toda a glória, e que não há nenhum de nós, ó Deus, ninguém realmente é merecedor de ser honrado e glorificado por estar pregando o Evangelho. Apenas estamos fazendo aquilo para a qual o Teu Santo Espírito nos preparou para fazer. Então, se nós tivermos o privilégio de ver vidas realmente sendo tocadas pela tua graça e misericórdia, e pessoas abrindo seus lábios e dizendo, sim, eu quero a Jesus como Senhor e Salvador, que o nosso coração possa, então, reconhecer a ação do teu Santo Espírito ali e declarar que a ti somente toda a honra, toda a glória seja tributada. E louvado seja o teu nome por isso. Nós oramos agradecidos a Deus por este momento e fazemos a nossa oração em nome dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.